Galera, é o seguinte, se tem um negócio que eu morro de preguiça de fazer é ficar tretando no Twitter, mesmo se o assunto for cinema. Mas parece que se eu não vou até a treta, vocês trazem ela pra mim, não é? Sim, pessoal, estamos de volta com o nosso quadro de perguntas e respostas, o nosso último de 2023. O último perguntas e respostas, tá? Não o último vídeo do ano, calma. E quando eu pedi alguns dias atrás para vocês me mandarem as suas perguntas, ficou claro que vocês quiseram muito saber as minhas opiniões sobre alguns dos temas que mais causaram polêmica no Twitter quando o assunto é filmes. Se o filme do Scorsese é longo demais, se o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro, se cenas de sexo são desnecessárias sempre nos filmes. E fora esses temas, vocês me mandaram outras perguntas muito boas. Então vamos falar desses assuntos que vocês pediram, alguns deles polêmicos, outros nem tanto, mas todos eles muito instigantes. Bora lá! Rafael Alexandre 7473. Quais histórias de livros brasileiros você acha que mereciam uma adaptação para cinema? Já faz bastante tempo que quando eu penso nesse assunto, sempre vem um título específico à minha mente, que é o livro Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, que é considerado um dos melhores romances brasileiros das últimas décadas. Ele conta a história de um cara que se muda para uma cidade de praia para investigar o mistério por trás do assassinato do avô dele, muitos anos antes, que nunca foi solucionado. E falando assim parece aquele suspense criminal, mas não é bem isso. Esse é muito mais um estudo de personagem que convida a gente para conhecer a mentalidade do protagonista e ver como ele vai se adaptando na nova rotina dessa cidade tão pequena e pacata. E aí, quando a gente tá nessa intimidade, aí o livro vai revelando mais sobre o mistério por trás do assassinato do avô do protagonista. E por mais que me pareça uma história difícil de adaptar para o cinema, eu torcia para que isso virasse sim um filme. E olha só, eu fui atendido porque está sim sendo produzido um filme de Barba Ensopada de Sangue. E ele está sendo dirigido pelo Ali Muritiba, que é um baita cineasta que a gente tem hoje em dia. Ele dirigiu o documentário do caso Evandro, ele fez Cangaço Novo, o seriado, também dirigiu o excelente filme Deserto Particular, além de comandar a próxima série de Cidade de Deus, que está prestes a sair. Então ter um cara desse calibre comandando a adaptação de um dos melhores romances brasileiros das últimas décadas, com certeza me enche de esperança. 00 Cosmo. Max, qual a sua opinião sobre essa nova PL do streaming? Acha que a cota obrigatória de produções nacionais é uma das soluções para ajudar a valorizar o nosso cinema? Para quem não sabe do que ele está falando, atualmente tem um projeto de lei em tramitação que visa regulamentar os streamings para que a presença deles aqui no Brasil ajude a fomentar a nossa produção audiovisual. Então ele propõe impostos que essas empresas deverão pagar e esse valor vai ser revertido para a produção nacional. Propõe também incentivos tributários para empresas que tiverem um grande volume de produções brasileiras nos seus catálogos. E propõe também a exigência de uma cota mínima de produções brasileiras que devem ser disponibilizadas nesses acervos. E eu sou muito a favor disso. Eu lembro, por exemplo, quando eu era mais novo e fizeram a mesma coisa com provedores de TV a cabo, e isso realmente acabou ajudando a criar mais produções brasileiras ao longo das últimas décadas e algumas delas, inclusive, viraram grandes sucessos, como a animação Irmão do Jorel, que saiu pelo Cartoon Network, se eu não me engano. Então, é muito legal ver que esse tipo de política funciona. Então a ideia agora é fazer a mesma coisa, só que com a presença dos streamings aqui no Brasil. Algo que tem sim a chance de ajudar a desenvolver muito a nossa própria indústria. Então são medidas de proteção e de incentivo que eu acho que realmente tem sim muito lugar. Não vai ser a solução de todos os problemas do nosso audiovisual, mas é sim um passo para frente, na minha opinião. Violentamente Pacífico 3500. Como explicar o fracasso da Marvel em 2023? O gênero de super-heróis está em queda livre? De fato, parece ter sido um ano bem negativo, não só para Marvel, mas para DC também, né? Porque ambos os estúdios tiveram bombas de bilheteria. Shazam, O Homem-Formiga, o filme do Flash, as Marvels... Lógico, teve sim filmes que saíram bem, como Guardiões da Galáxia Volume 3 e o segundo Aranhaverso, mas dessa vez eles pareceram a exceção à regra, o que não era necessariamente comum nos últimos anos. E assim, eu não consigo fazer futurologia e dizer com categoria de que agora sim os filmes super-herói estão caindo. Eu acho que ainda é um pouco cedo para definir isso. Porém, o que eu posso fazer é comentar o que eu tenho visto ao longo de 2023 e o cenário realmente não tá bonito não. As bilheterias mais baixas talvez demonstrem que realmente talvez esteja acontecendo um cansaço em muitas pessoas do público. Até mesmo quem já gostava desses filmes talvez parece tá se cansando um pouco, principalmente depois que a gente começou a ver, por exemplo, a Marvel lançando seriados e agora você também precisa ver não sei quantas temporadas de quantos seriados para poder entender o próximo filme que eles vão lançar no cinema. É uma sensação de dever de casa mesmo, e eu sei que muita gente
simplesmente cansou e começou a abandonar essas produções por causa disso. E não só isso, até os filmes parecem estar refletindo um pouco uma certa decadência do gênero. Eu vou explicar. Pô, aquele trabalho vergonhoso de efeitos computadorizados no filme do Flash faz parecer que essas produções estão se derretendo em gosma digital cada vez mais, virando um retalho computadorizado do que antes cativava tanta gente. Resultado, inclusive, de uma precarização cada vez maior dos profissionais de efeitos especiais lá nos bastidores. Por outro lado, você tem o segundo Aranhaverso, que, além de ser deslumbrante, traz uma história que é sobre você querer combater o cânone, sobre você se rebelar contra as tradições antigas dessas histórias de super-heróis para você encontrar um novo caminho. Parece quase uma resposta ao culto do universo cinematográfico Marvel que exige que a gente conheça tudo de todos os filmes e todas as séries interconectadas. Lógico, isso tudo é minha leitura, é bem provável que esses filmes nem estivessem pensando nisso conscientemente, de refletir sobre o estado atual dos filmes de super-herói, mas eu sinto que faz sentido, as coisas dialogam de uma certa forma, mesmo que inconscientemente, mas é inegável que 2023 foi sim tomado por uma certa sensação de que talvez o gênero do super-herói no cinema esteja começando a cair em declínio. De novo, ainda é cedo para bater martelo sobre isso, mas quem sabe daqui a 10 anos pode ser que a gente olhe para trás e veja 2023 como o início do fim para os filmes de super-herói. Finish Him 3819. Max, cite 5 filmes que você sabe que são muito bons, mas que não assistiria novamente. Eu vou fazer um pouco diferente do que você pediu. Em vez de falar de 5, eu vou listar 4 filmes e eu não considero eles necessariamente muito bons, mas eles são 4 filmes que eu não quero rever. E eles são todos filmes de terror, os raros casos de filmes de terror que conseguem me deixar tão perturbado que eu fico mal durante alguns dias. 2 deles são os filmes Terrifier 1 e 2, uma franquia slasher que é uma das coisas mais graficamente pesadas do terror atual e que, eu confesso, conseguem criar cenas que eu não pretendo revisitar não. Outro filme é A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier, que tem uma cena em especial que me deixou abismado e pensando nela durante vários dias, e toda vez que lembrava dela eu ficava horrorizado. Pra quem já viu esse filme, eu tô falando da cena do piquenique. E o quarto filme é Saló, ou Os 120 Dias de Sodoma, que eu mencionei no vídeo da semana passada aqui no canal. Foi importante para o meu acervo cinematográfico eu ter visto ele, mas ao mesmo tempo ele é uma experiência tão desconfortável e pesada que eu acho que ter visto uma vez foi o suficiente. Lógico, pode ser que em algum momento por trabalho eu acabe revisitando esses filmes, mas a princípio, por minha iniciativa própria, eu não pretendo rever não. Astronauta da Saudade. Qual a sua opinião em relação à polêmica da duração e do formato de Assassinos da Lua das Flores? Se você está por fora do assunto, eu explico. Acontece que, com os últimos filmes do Scorsese, o irlandês, e agora com Assassinos da Lua das Flores, tem tido toda uma conversa, várias pessoas reclamando sobre a duração longuíssima desses filmes, mais de 3 horas e meia de filme. E aí tem gente dizendo que, ah não, você podia ter cortado 1 hora desse filme, ou então que esses filmes poderiam ter sido divididos em minisséries ao invés de serem um filme. E olha, eu entendo a gente refletir sobre a questão de quanto tempo dura um filme. Eu mesmo fiz isso algumas semanas atrás aqui no canal, no meu vídeo sobre Estranha Forma de Vida, o novo curta-metragem do Almodóvar. Nesse vídeo eu falo que eu senti que a obra não conseguiu alcançar todo o seu potencial por conta de ser um curta-metragem ao invés de um longa-metragem. Então quando eu faço isso, eu falo da duração pensando muito mais em como essa duração se relaciona com a proposta da obra, se ela ajuda a potencializar ou se ela atrapalha um pouco as ideias do cineasta. Mas quando eu vejo as pessoas reclamando da longa duração dos últimos filmes do Scorsese, não é nesse sentido não. É muito mais no sentido de pressa, o tempo que esse filme está consumindo da minha vida. A duração do filme não é necessariamente questionada por conta da relação que ela estabelece com a narrativa da obra. Não, ela é questionada por conta da inconveniência que ela põe para o espectador em termos práticos. E para fugir dessa inconveniência daria para resolver, cortando não sei quanto tempo do filme, transformando numa minissérie para assistir aos poucos ao longo dos dias. E isso me frustra porque parece um jeito de enxergar o filme não como uma obra de arte a qual a gente vai tentar se entregar, mas sim como um produto que precisa ser conveniente e fácil de consumir, entende? Parece uma necessidade da gente querer moldar, dobrar a obra para que ela se ajuste a nós, ao invés da gente se engajar com a proposta artística do filme. Pô, se o Scorsese quis contar aquela história em formato de longa-metragem e ainda por cima um bem extenso, é porque foi assim que ele achou que a obra ia ganhar vida da melhor forma possível. E se isso é desafiador, bom, paciência, a arte não tem obrigação nenhuma de ser confortável pra gente. Quem precisa fazer isso é produto de consumo industrial, não a arte.
É por isso que tanta gente, incluindo eu, reclama de como a indústria da cultura pop hoje quer fazer a gente enxergar tudo como conteúdo, como mercadoria, sendo que filmes são, acima de tudo, arte e merecem ser tratados como tal. Então eu acho que a minha maior frustração não é nem tanto com as pessoas que dão essa reclamadinha da duração longa de um filme do Scorsese. Talvez a minha maior frustração mesmo seja com o sistema industrial capitalista que está normalizando a visão de que filmes devem ser vistos como meros produtos a serem julgados pela sua conveniência ou falta dela, sendo que os filmes são algo muito maior e bonito do que isso. E é dessa beleza e desse propósito que a gente não pode se esquecer jamais. O Normals. Mas queria te fazer uma pergunta envolvendo sexo no cinema, e se essas cenas são desnecessárias, e se deveria colocar um botão para pular, e quando esse tipo de cena se torna um fetiche. Sim, para quem não sabe, isso é um debate que tem ocorrido bastante, especialmente porque parece que muitos espectadores mais jovens, das gerações mais recentes, acham que cenas de sexo sempre são desnecessárias. Com alguns até defendendo que deveria ter nos streamings um botão para você pular cenas de sexo, ver se pode um negócio desse. Eu acho isso tudo absolutamente ridículo. Primeiro que isso vem de uma visão extremamente utilitarista do cinema, que acredita que cada cena, tudo que tem lá no filme deve avançar a trama de algum jeito, trazer alguma informação nova ou coisa do tipo. E supostamente cenas de sexo não se encaixariam nisso porque é só sexo, oh meu Deus, isso não ajuda em nada. Eu discordo disso tudo. Em primeiro lugar, porque pra mim uma cena pode existir simplesmente com a intenção de despertar emoções, sensações nos espectadores, sem ter que necessariamente avançar a trama, ter uma funcionalidade. Porque essas emoções são válidas, são parte da experiência. E uma dessas sensações válidas é a excitação de ver uma cena de sexo. Sem contar que cenas de sexo podem sim ajudar a traduzir ainda mais alguns aspectos da história. Pode mostrar mais aspectos dos personagens, mostrar como eles são na intimidade, o que eles escondem do resto do mundo, mas que eles trazem pra cama. É muita possibilidade narrativa rica que pode existir numa cena dessas. E dá pra ter isso sem ter diálogos trazendo essas informações mastigadinhas pra gente. E no fundo, isso é reflexo de um grande puritanismo muito bobo que ainda insiste em olhar pro sexo de forma negativa e demonizar ele. É uma negação a enxergar o sexo como algo humano, carnal, íntimo, de conexão. E se isso chega a incomodar certas pessoas a ponto delas acharem que cenas de sexo não deveriam existir nos filmes, que elas são desnecessárias, isso não é um problema dos filmes, isso é um problema dessas pessoas. Porque, novamente, a pessoa tá esperando que o filme se dobre às expectativas dela, ao invés da pessoa ir encontrar o filme onde ele está. Então vamos deixar de lado essa ideia idiota do botão de pular a cena de sexo e deixar os filmes terem essas cenas de gente transando à vontade. Alan6300. O que você acha de comentários que colocam o cinema argentino, por exemplo, como infinitamente superior ao brasileiro? Sim, essa foi outra discussão que tomou conta do Twitter alguns dias atrás e eu discordo totalmente de uma afirmação dessas. Até porque não tem isso de o cinema de um país ser melhor do que o cinema de outro país. Porque a gente tá falando de arte, não de futebol, não é uma competição. E um comentário desses dizendo que o cinema argentino é muito superior ao nosso, vem de uma visão extremamente limitada do que é o cinema argentino e do que é o cinema brasileiro. Eu não vou lembrar qual comunicador de cinema disse isso que eu vou falar agora, mas eles disseram algo que é completamente verdade. Opa, rapidão, Max do Futuro aqui, tudo bom? Eu acabei lembrando, foi o crítico Márcio Salem no Twitter que falou a parada que eu vou comentar a seguir. Ele acertou na mosca e inclusive eu recomendo que se sigam o trabalho dele, o cara é muito bom. O que o Salem disse é muito verdade e é o seguinte: os filmes argentinos que costumam chegar pra gente aqui no Brasil são aqueles que já passaram por algum tipo de filtro. São obras que já foram premiadas ou indicadas em festivais, são filmes que foram grandes sucessos de bilheteria na Argentina, são filmes que estão causando um burburinho, então as distribuidoras trazem pra cá obras que já têm um certo selo de aprovação, digamos assim. Mas os outros 90% dos filmes argentinos que são de medíocres pra ruins, esses a gente nem fica sabendo. E aí umas pessoas daqui ficam achando que o cinema da Argentina é melhor do que o nosso porque eles só estão entrando em contato com o top do cinema argentino. E ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas não estão interessadas em saber o que tem de fato no cinema brasileiro. Fica vendo só os grandes lançamentos com maior orçamento de marketing e não vai explorar filmes independentes, filmes de diferentes regiões do Brasil, de vozes que não são ainda super estabelecidas, mas que estão ganhando espaço aqui no nosso cinema brasileiro. E aí acaba não descobrindo realmente quais são os melhores filmes brasileiros que a gente tem aqui. E aí fica então com essa impressão de que o que tem aqui é ruim e o que tem na Argentina é muito melhor. E isso só ajuda a perpetuar o viralatismo em relação à nossa cultura brasileira. Vamos deixar isso de lado, galera. Ramon1481.
Quais podcasts você ouve ou sugere? Bom, o Nerdcast continua sendo um dos que eu mais escuto, porque eu já sou ouvinte deles há muitos anos e agora eu ainda tenho o privilégio de poder participar de alguns Nerdcasts, o que me deixa, obviamente, ainda mais feliz. Mas esse ano saiu um podcast do qual eu virei fã, e é um podcast gringo chamado Strike Force 5. Ele é um podcast que reúne 5 dos principais apresentadores de talk shows lá dos Estados Unidos. O Stephen Colbert, o Jimmy Fallon, o Jimmy Kimmel, o John Oliver e o Seth Meyers. Acontece que esse ano, como vocês devem lembrar, teve a greve dos roteiristas de Hollywood e, consequentemente, os talk shows desses caras foram paralisados. E aí, esses apresentadores decidiram procurar um jeito de ajudar a dar dinheiro para as equipes dos programas deles continuarem se sustentando mesmo apesar da greve. Então eles criaram o Strike Force 5, um podcast deles em conjunto para que todo o dinheiro arrecadado com publicidade e merchandising nesse podcast fosse revertido para as equipes deles. Uma causa muito nobre e que acabou criando um podcast muito engraçado. Os caras contam várias experiências pessoais, histórias de bastidores, como apresentadores de talk show, memórias. Eles ainda trazem convidados como o Jon Stewart e o David Letterman. É divertido demais, até porque, como eles também são comediantes, o papo fica muito engraçado. Mas o podcast já acabou, porque assim que foi encerrada a greve dos roteiristas de Hollywood, o podcast também chegou ao fim. Até porque esses caras precisavam voltar a apresentar os programas deles na televisão. Então eu acho que ficou um podcast com, se eu não me engano, 12 episódios e até agora eu não terminei de ouvir porque eu tô indo a conta-gotas, degustando, porque eu sei que vai acabar e eu tô tentando adiar o momento em que eu não vou ter mais esse podcast na minha vida. Foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano, então se você entende inglês bem e se você gosta de talk shows, eu com certeza recomendo o Strike Force 5. E com isso a gente encerra o nosso último vídeo de perguntas e respostas do ano. Mas calma, não é o último vídeo aqui do canal nesse ano. A gente ainda tem mais 2 semanas pela frente pra gente fazer retrospectivas, pra gente falar das decepções cinematográficas de 2023 e, obviamente, também dos melhores filmes do ano. Então fiquem de olho pra não perder essa programação de fim de ano aqui no Entre Planos. E galera, lembrando que se vocês querem ajudar a gente a manter o canal no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos que eu preparo para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, lives exclusivas, grupo fechado e também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Você confere os detalhes da nossa comunidade de apoiadores clicando no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.